Louvado seja Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor. Estou mais uma vez aqui para ser grato a Deus pela sua vida e ser grato a Deus por cada um de nós que temos esta oportunidade de ouvirmos a voz de Deus por meio da sua palavra. Vamos aprender hoje. É um tema que a minha sogra, esses dias nós estávamos comentando, e ela pediu para que eu trouxesse esse estudo, na verdade, esse ensino com o tema a diferença entre o crente e o cristão. Existe diferença? Sim, existe sim, e uma grande diferença. E hoje nós vamos aprender neste vídeo abençoado pelo Senhor. Eu quero cumprimentar a você, meu irmão, a você, minha irmã, com a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, amém? Na epístola, segundo escreveu nosso irmão Tiago, Umas pessoas falam, meu irmão de Jesus, nada, ele foi irmão de Jesus sim. Mesma mãe e mesmo irmão espiritual, amém? Louvado seja Deus. Tiago, epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 19, está escrito assim a palavra de Deus. Tu crês que há só um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, tu crê que somente há um Deus? Crê que há só um Deus? Eu creio que há somente o Deus que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que faz restaurações, o Deus que perdoa pecados. É o nosso Deus que nós servimos, é esse Deus que nós conhecemos como amoroso, misericordioso, e que a sua graça, mesmo sem merecermos, nos acompanha de dia e de noite. Amém? Tiago coloca essa pergunta para aguçar o raciocínio dos que rejeitam as obras da fé. Nós precisamos entender de o porquê dessa fala de Tiago. É porque havia alguns comentários de bondade das pessoas, sobre que Jesus falava que não tinha acepção de pessoas, que os cristãos pregavam em cima daquilo, mas outros cristãos não queriam aceitar outros povos, outras nações para se converter ao cristianismo. Mas o nosso irmão Tiago aqui, ele é bem enfático em relatar que a fé sem obras ela é morta. Então nós vamos entender que crer na existência de um só Deus é muito importante. Amém? Mas não é suficiente, pois até os demônios creem que tremem. Quer dizer, esse tipo de crença não serve porque é a mesma dos demônios, que mesmo possuindo essa fé, estão condenados ao lago do fogo do inferno. Quem quiser acompanhar, leia Mateus 25, 41 e Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Essa é uma fé religiosa, que até conhece a existência e a autoridade de Deus, mas não corresponde com a obediência, ou seja, não existe prática da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Se nós pudermos também ler o versículo 2, bem vês que a fé a cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém? O diabo utiliza essa estratégia para levar as pessoas ao engano e assim fazê-las perderem a salvação. E porque a fé sem obediência não salva nem justifica ninguém. Nós temos que entender uma coisa aqui em primeiro lugar. Que Tiago, ele pregava o evangelho de forma cautelosa. Após a ascensão de Jesus, nós vemos que todos os cristãos foram perseguidos, mas eles persistiram, eles continuaram na fé, na mesma pegada do Senhor Jesus.
Nós temos que entender que não adianta eu abrir minha boca para dizer, eu sou crente. Porque o crente, ele crê, é todo aquele que crê em Jesus. Mas o cristão, o que significa ser cristão? Vamos entender. A palavra cristão no original significa algo em torno de cristozinhos, miniaturas de Cristo ou alguém parecido com Cristo. Ser cristão é um passo além de crente. Todo cristão é crente. Escutem isso, irmão. Todo cristão é ou deve ser crente. Mas nem todo crente é cristão. Cristão é aquele que parece com Cristo. Como o texto de Atos 11 diz, os discípulos de Jesus, porém, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Se você for lá em Atos capítulo 11, versículo 26 e 25 e 26. Você pode acompanhar, a palavra de Deus diz assim, Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos, louvado seja o nome do Senhor. O cristão deve parecer com Jesus por quê? Porque pessoas que haviam estado com Jesus naquela época, ou sabiam a forma da vida e a atitude dele, identificaram as mesmas atitudes naqueles discípulos. Ser crente é fácil, ser cristão é mais complicado. Crente é a porta larga e cristão é a porta estreita. Por que isso, irmão? Cristão é a porta estreita. Quando a palavra de Deus diz assim, muitos são chamados, mas poucos escolhidos é de dentro da igreja. Irmão. Os ímpios por ti não vão passar por dentro de porta, não. Os cristãos desviados, os cristãos que não querem saber de Deus, ou aqueles que não se converteram verdadeiramente ao Evangelho, a Cristo Jesus, vão passar, esses são os crentes, vão passar pela porta larga. Não renunciaram às suas vontades, seus desejos carnais para fazer a vontade de Cristo. E o cristão vai passar pela porta estreita, que é aquele tipo de homem, de mulher, que renuncia tudo para fazer a vontade, para fazer a obra de Deus. O cristão é aquele que anda como um Cristo andou, nega-se como ele se negou, ama como ele amou, perdoa como ele perdoou e por aí vai. E ele testemunha Cristo em tudo na sua vida. As atitudes espelham a Cristo. O que temos visto hoje são pessoas confusas em relação ao que são e muitos acham que basta ser crente e seguir sua vida ou vidinha medíocre, longe de Deus, só acreditando nele ou que ele existe, fazendo as orações vazias e que não expressam nada o temor devido a Deus. Essas pessoas esquecem que o modelo de justiça para Deus é Jesus. Acham que, por simplesmente acreditar em Deus, vão se livrar da ira vindoura do Senhor. Dizem ser crentes em Deus, mas negam Cristo com suas atitudes mundanas. Louvado seja Deus. Deus vai identificar o cristão pelo modelo de Cristo. Ou seja, Cristo é a referência. E a última palavra que eu posso dizer aqui sobre está escrito em Lucas capítulo 13, versículo 23 até o 28. Se você puder ler, me acompanhar, a palavra diz assim, quem não se semelhar nem de longe com esse modelo vai ver cumprida na sua vida essa palavra profética de Jesus aqui que eu vou ler. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? E ele disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão de lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comemos e bebemos contigo e ensinastes nossas ruas. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam mal. Ali haverá o choro e ranger de dentes.
Quando vocês virem que Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mais vocês excluídos. É forte, irmão. É forte porque quando nós vemos que a palavra de Deus diz que é pra gente entrar pela porta estreita, é porque a gente sabe que não tem facilidade, irmão. E todo cristão e crente deve saber que nós temos que passar por dificuldade nesse tempo. Nós temos que passar por luta, por batalhas. Infelizmente muitas pessoas desistem da fé, desistem de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, que nós aprendemos na palavra de Deus, porque não tem perseverança, porque não tem persistência, porque não crê realmente em Deus, em Cristo Jesus. Nós temos que entender que cristão é todo aquele que entra pela porta estreita, que renuncia, que carrega a sua cruz, que prega o evangelho, que fala de Jesus, fala da sua restauração pessoal. E muitos não têm feito isso, pelo contrário, pensa que só acreditar em Jesus, de crer em Jesus, ou até mesmo só crer em Deus, mas não crendo em Jesus por causa das suas más atitudes, elas pensam que podem herdar o reino de Deus. Agora quero estar trazendo aqui 10 diferenças entre o crente e o cristão, baseado na palavra que foi lida lá no início de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Aqui estão as 10 diferenças que eu vou ler para vocês de um crente e um cristão. Primeira diferença é: um crente crê em Jesus. Um cristão segue os seus chamados. 2. Um crente vai à igreja em feriados. O cristão sabe que a comunidade da igreja é paradigma da sua fé. 3. Um crente lê a Bíblia quando as coisas ficam difíceis. Um cristão lê a Bíblia regularmente. 4. Um crente ora quando as coisas ficam difíceis. Um cristão dá graças, não importa as circunstâncias. 5. Um crente torce a Bíblia para se adequar ao seu estilo de vida. Um cristão trabalha para tornar seu estilo de vida parecido com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. 6. Um crente vai sacrificar quando é conveniente. Um cristão vai sacrificar, não importa o resultado potencial. 7. Um crente dizima quando não há risco. Um cristão vai dizimar, não importa o risco. 8. Um crente está em conformidade com a pressão ou a cultura. Um cristão se mantém firme contra a tentação. 9. Um crente irá compartilhar sua fé quando é confortável. Um cristão irá partilhar sua fé independentemente do cenário. E 10. Um crente sabe sobre Jesus. O cristão conhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu acho que agora vocês deu para entender a diferença entre crente e cristão. Nós entendemos que o cristão, ele é vivo. O crente, ele é morto. O cristão, ele demonstra por meio da sua fé, demonstra a sua fé por meio das suas atitudes. O crente não. Ele fala, mas com as atitudes demonstra o contrário. Então a palavra é essa, meu amigo. A palavra é essa, minha irmã, meu irmão. Que Deus possa vir abençoar a sua vida, a sua casa. E que você agora sabe que é um cristão e não mais um crente, como foi dito aqui nessa frase muito impressionante. Louvado seja Deus. Eu acho que eu decorei, que é assim: todo cristão é um crente, mas nem todo crente é um cristão. As atitudes é que vão condizer com cada um, se somos ou não crentes ou cristãos. E aí eu te pergunto: você é um crente ou um cristão? Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Nós entendemos que neste momento, por meio da Tua palavra, Senhor, que nós somos cristãos e que nós vamos perseverar até o fim. Nós acreditamos na vinda do Teu Filho para vir resgatar a Sua igreja, que somos nós, e que o Senhor possa vir nos preparar, meu Deus, todos os dias, nos dando, meu Deus, a oportunidade para que nós possamos ter
diariamente de te servir, de te seguir, e que todos os tipos de tentações lançadas pelo inimigo possam vir ser lançadas por terra, principalmente aquelas que o Senhor sabe que nós não somos capazes de suportar. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, abençoa a tua casa, a casa de cada um deles, e que o Senhor possa vir estar nos dando o suprimento, meu Senhor, do alimento espiritual diariamente. Retira de cada um de nós a preguiça, o acomodismo, e que o Senhor possa vir, meu Pai, em nome de Jesus, restaurar a fé de todos os cristãos que estavam abatidos, abalados e fracos na fé, em nome de Jesus. É o que eu te peço e por fim te agradeço. Amém.